Durante meses, muita gente acreditou que a era Neymar na seleção brasileira tinha acabado. Lesões, críticas, derrotas e um silêncio que parecia definitivo. Mas agora Neymar foi convocado novamente e isso pode mudar completamente o futuro da seleção brasileira. A verdade é, quando Neymar veste a camisa da seleção, o futebol brasileiro para. Porque gostando dele ou não, Neymar nunca foi apenas um jogador. Ele virou esperança, pressão, polêmica e responsabilidade. E agora, depois de tudo que aconteceu, o nosso camisa 10 está de volta. Mas a grande pergunta é, essa convocação realmente muda alguma coisa? Ou estamos apenas assistindo aos últimos capítulos da era Neymar? Desde que Neymar ficou de fora, a seleção brasileira mudou. E não foi só tecnicamente, foi emocionalmente. O Brasil continuou tendo grandes jogadores, como Vinícius Júnior, Endrick chegando, mas mesmo assim, parecia faltar alguma coisa. Porque Neymar não era apenas talento, ele era o centro emocional da equipe. O jogador que chamava a responsabilidade e o jogador que segurava a pressão. E além disso, o jogador que todos olhavam nos momentos decisivos. E foi exatamente aí que começaram os problemas. A seleção passou a parecer perdida em momentos importantes, sem criatividade, sem personalidade, sem alguém capaz de decidir sozinho. E isso começou a preocupar muitos torcedores no mundo inteiro. Então veio a convocação, e junto dela, a esperança, porque o retorno de Neymar muda completamente o ambiente. Até os adversários enxergam o Brasil de forma diferente. Quando o Neymar está em campo, o jogo muda. Mesmo depois das lesões, das críticas, Neymar ainda é um dos nomes mais temidos do futebol mundial e existe um motivo para isso. Neymar faz coisas que poucos jogadores conseguem. Ele quebra linhas, prende marcação, cria espaço, inventa jogadas, decide partidas e principalmente, ele muda o psicológico do jogo. Mas existe uma pergunta desconfortável. O Brasil ainda depende de Neymar? Por mais de uma década, a seleção brasileira girou em torno dele. Tudo passava por Neymar, as jogadas, a responsabilidade e a pressão, assim como já falei. E muita gente acredita que foi esse o maior problema do Brasil, porque enquanto outras seleções criavam times, o Brasil criava dependência. Só que existe uma verdade difícil de ignorar. Mesmo com tantos craques surgindo, nenhum jogador brasileiro conseguiu assumir completamente o impacto que Neymar tem na seleção. E talvez esse seja o motivo pela qual sua convocação mexa tanto com as pessoas. Agora imagine uma coisa, e se esse for o Neymar mais perigoso de todos? Sim, muita gente duvidou dele, chamaram de acabado, disseram que ele nunca mais voltaria ao alto nível e até mesmo teve a possibilidade dele ficar fora desta Copa. Mas é exatamente nesses momentos que grandes jogadores se tornam mais perigosos. E Ronaldo Fenômeno está aí para confirmar isso. Porque Neymar, ele nunca precisou provar o seu talento. O problema nunca foi a habilidade. O problema sempre foi o contexto. E talvez agora ele tenha algo diferente. Fome de ganhar. Agora para e imagina isso. Uma seleção brasileira organizada, com Vinícius Júnior no auge, Endrick surgindo e Neymar saudável. Imagina um Neymar motivado, jogando sua última grande Copa, querendo calar o mundo inteiro. Porque talvez a gente esteja olhando para o último capítulo da geração Neymar. E capítulos finais costumam ser históricos. A verdade é que Neymar divide opiniões, mas existe uma coisa impossível de negar. Quando ele está em campo, o futebol brasileiro é diferente. É mais perigoso, é mais criativo, é mais vivo. Talvez essa convocação não seja apenas sobre futebol, talvez sobre esperança, a esperança de ver o Brasil voltar a assustar o mundo. Agora eu quero saber sua opinião. Neymar ainda pode levar o Brasil ao topo do mundo ou essa geração precisa finalmente aprender a jogar sem ele? Comenta aqui embaixo e se você gosta de futebol, se inscreve aqui no canal. Vamos ganhar essa porra, vamos ganhar essa porra.